Virgínia estavam escassamente povoadas. Mas as tradições que haviam começado no Sul acabaram por ter um impacto dramático no protestantismo americano. No Sul, os batistas e os metodistas chamavam-se irmãos e irmãs uns aos outros, aceitando a presença de escravos nas suas famílias religiosas. Centravam-se mais em questões de santidade pessoal, condenando frequentemente a dança e a bebida. Os habitantes do Sul tentaram reproduzir o estabelecimento religioso anglicano, o que acabaria por ficar conhecido nos Estados Unidos como Igreja Episcopal. O novo estilo religioso do despertar do século XVIII transformou o encontro entre as raças branca e negra da América. No Sul, o cristianismo evangélico abrigava geralmente todos os tipos e condições de pessoas, incluindo pregadores negros, que depois se tornaram líderes das comunidades batista e metodista em especial. Muitos evangelistas opunham-se à escravatura. No entanto, no início do século XIX, o evangelismo de raça branca afastou-se bastante das posições anti-esclavagistas e a vertente negra seguiu o seu próprio caminho. Em novembro de 1786, ocorreu a separação mais dramática da Igreja-mãe. A Igreja Metodista de São Jorge, em Filadélfia, surgiu quando Absalom Jones, William White e Richard Allen se ajoelharam junto ao altar para rezar. Os diáconos da Igreja, que eram predominantemente de raça branca, retiraram-nos dali à força. Os membros de raça negra da congregação, que ficaram muito ofendidos, abandonaram a igreja de uma forma bastante dramática. Foi deste episódio que, entre 1787 e 1791, derivou a Igreja Episcopal Metodista Africana, com o nome da primeira Igreja-mãe de Filadélfia. O novo estilo religioso do século XIX baseava-se grandemente em valores democráticos, algo que os batistas e os metodistas defendiam em abundância. Exigiam entusiasmo dos seus pastores, mais do que educação, e encorajavam ativamente a participação laica em todos os aspectos do seu trabalho, incluindo a pregação. Os pregadores itinerantes adaptavam-se particularmente bem à fronteira ocidental em expansão. E a ênfase metodista e batista no livre-arbítrio, em vez da predestinação, adaptava-se ao espírito da nação. Esse cenário tornou-se a fundação de uma nova onda de renascimentos nas primeiras 3 décadas do século XIX. A energia espiritual desses renascimentos gerou novas comunidades protestantes como a Igreja Presbiteriana de Cumberland e a Igreja Cristã dos Discípulos de Cristo. Parte do fenómeno que varria o Kentucky na altura foi o segundo grande despertar e particularmente o grande renascimento de Cane Ridge em agosto de 1801. Acabou sendo o maior e mais importante de todos os renascimentos religiosos. Havia pessoas crentes e não crentes. Curiosamente, aconteceu algo que ainda hoje é difícil de entender. Sempre que as pessoas eram apanhadas no meio de um qualquer exercício espiritual, havia quem andasse de um lado para o outro, quem ladrasse como cães, quem risse às gargalhadas. É um enigma. Mas como explicar tudo o que se relaciona com o espírito? Fez-se depois um acordo que permitiu que o poder daquele momento transcendesse as divisões entre as comunidades. Os presbiterianos ouviam os metodistas. Os metodistas ouviam os batistas. Estavam todos juntos, partilhando o mesmo espírito no culto de Deus. As mulheres normalmente não podiam ser líderes protestantes, mas muitas conseguiram tirar proveito de toda aquela excitação. Frances Willard organizou as mulheres no apoio à causa contra o álcool. Algumas mulheres, como Jerrina Lee, reclamavam o direito de pregar. A chamada Idade Moderna foi caracterizada por termos sugestivos como liberal e democrático. Foi uma época de desenvolvimento dos impérios industriais e dos complexos urbanos. A modernidade também foi caracterizada por formas de pensar que incluíam o capitalismo, o nacionalismo, o colonialismo e o darwinismo. Para os protestantes, a Idade Moderna estava repleta tanto de oportunidades como de ansiedades.
Os protestantes liberais acreditavam que a fé religiosa era compatível com o criticismo académico e que podíamos ignorar grande parte do antigo panorama de forma a preservar a essência da mensagem cristã. Para os liberais, a pior coisa que os cristãos podiam fazer era tentar proteger ou isolar a Bíblia dos seus críticos. Para os protestantes liberais, a Bíblia era um livro humano e histórico, tal como a religião era um fenómeno humano. O século XIX também presenciou um ressurgimento conservador entre os protestantes. E não apenas da parte de antigos fanáticos ou daqueles que interpretavam literalmente os aspectos da criação no Gênesis. Os liberais argumentavam que os humanos tinham a capacidade de conhecer a vontade de Deus. Os conservadores argumentavam o contrário, que só se pode conhecer Deus através da revelação bíblica. Os textos bíblicos falavam dos chamados últimos dias, em que se esperava o regresso glorioso de Jesus Cristo. Os pré-milenaristas acreditavam que o mundo se estava a aproximar rapidamente deste milénio e rejeitavam a esperança liberal nas possibilidades humanas para este mundo. Argumentavam que o regresso de Cristo seria cataclísmico e que ele expulsaria os crentes deste mundo para se encontrarem com Deus. Vi o céu aberto, e eis que aparece um cavalo branco. Aquele que o monta chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e faz guerra com justiça. No século XIX, algumas opiniões milenares produziram novos grupos religiosos. As igrejas adventistas foram as mais marcantes. Surgiram depois de um agricultor de Nova Iorque, de seu nome William Miller, predizer que Cristo regressaria em 1844. Os liberais e os conservadores coexistiam em muitas dessas comunidades. Nos extremos do debate, houve algumas disputas mais notórias, incluindo cismas religiosos e até julgamentos por heresia. Mas esses conflitos resolveram-se normalmente sem grandes reajustamentos institucionais. No século XX, o movimento ecuménico também renovou o modo como a Igreja cristã avaliava as outras religiões. A velha atitude de rejeição e condenação das religiões não cristãs começou a ser criticada. A tradicional mensagem evangélica de simplicidade e clareza, centrando-se na credibilidade da Bíblia e na salvação em Jesus Cristo, atraiu muitos seguidores no final do século. Assim como os protestantes conservadores apoiaram politicamente as causas conservadoras, também os protestantes liberais apoiaram ativamente as causas políticas liberais. Questões como a homossexualidade, o aborto, a política externa e o ambiente tornaram-se grandes preocupações religiosas. Invocam agora poderosos ideais e compromissos religiosos, ao mesmo tempo que os cristãos se empenham fortemente em assuntos que inflamam a vida política da atualidade. Protestante é um termo muito vasto e flexível. Poucos membros de igrejas protestantes, se fossem interrogados para uma pesquisa, se identificariam primariamente como protestantes. Uma primeira denominação seria provavelmente cristão, ou então o nome de um qualquer grupo religioso ou um adjetivo como evangelista ou pentecostal. Há muitos protestantes que têm opiniões diferentes acerca da natureza da igreja, do ministério, do culto e da autoridade religiosa. Celebram o batismo e a Eucaristia de formas diferentes e dão significados diferentes a esses dois sacramentos. E apesar da diversidade das ideias protestantes e da volatilidade que isso traz, os compromissos fundamentais do protestantismo continuam a dar significado e vitalidade a essa grande manifestação internacional da religião cristã.